essência divina, luz criadora, Deus, Deus. Olá, amigos, tudo bem? Bem, irmãos, estamos de volta aqui para falarmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. E hoje eu vou repetir um tema que já foi dito aqui, mas como apareceram algumas dúvidas, estou voltando a esse tema para poder esclarecer melhor. E o tema é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse título do Evangelho está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem tido muitas controvérsias, pessoas falando, dentro do meio espírita, é claro, que existem 3 estados, 3 graus na espiritualidade para onde vão os espíritos desencarnados. Ou seja, para onde nós iremos depois que deixarmos o corpo físico. Então eles disseram que são 3 graus, esses ambientes espirituais. Então vou ler esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia, o guia da doutrina é esse. Nós temos 5 livros, como eu já tenho repetido diversas vezes, que nós respeitamos como guias da doutrina espírita. Então é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese Espírita, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos. Agora, os demais livros espíritas são importantes, sim, claro, mas os mais importantes são esses 5, que é a base da doutrina. Então vamos lá, amigos. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre as moradas? E Jesus começa nos dizendo, abre aspas, isso está no Evangelho de João, número 14, versículo 1 e 3. Abre aspas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Isso foi João, está no Evangelho de João. Agora, vem explicando aqui. O Evangelho vai explicar essa passagem. Abre aspas. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Ponto. Então, né, nesse parágrafo aqui, estamos vendo que ele está se referindo à morada dos espíritos, não dos seres humanos, que também é outro tipo de morada. Mas aqui está se referindo à morada dos espíritos, aqueles que estão desencarnados. E ele continua, abre aspas, independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Então, essa é a parte da erraticidade, é onde habitamos nós, espíritos, depois de desencarnarmos. Ele continua, abre aspas,
conforme forem eles mais ou menos puros e libertos das atrações materiais, o meio em que estiverem, o aspecto das coisas, as sensações que experimentarem, as percepções que possuírem, tudo isso varia ao infinito. Ponto. Então, irmãos, estamos vendo aqui que não são 3 moradas espirituais somente que habitamos, nós espíritos. Ele é bem explícito aqui quando fala que variam ao infinito. Essa é a palavra que ele usa, infinito, né? Então, irmãos, vou repetir a frase que ele diz isso. O meio em que estiverem, o aspecto das coisas, as sensações que experimentarem, as percepções que possuírem, tudo isso varia ao infinito. Então, aqui está bem claro que não são 3 ambientes espirituais que poderíamos classificar. Variam ao infinito. Vou continuar. Abre aspas. Enquanto uns, por exemplo, não podem se afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Ou seja, não existe um local exato. Então, irmãos, para aqueles que estão aprendendo, começando a estudar um pouquinho e ouvindo um pouquinho sobre a doutrina espírita, é interessante que qualquer informação que a gente receba, seja de mensagens, seja de palestras, enfim, nós tentarmos averiguarmos nesses 5 livros de Kardec, que é a base da doutrina, se essas informações condizem com as informações desses livros. Do contrário, vamos ficar acreditando em coisas que não são verdadeiras. No livro de André Luiz, que é o espírito que fez, através de Chico Xavier, fez vários relatos da sua última vida, que ele era um médico, enfim, e que ele ficou 9 anos no ambiente, numa morada, no umbral, sofrendo. Enfim, mas ele também não sabia que havia se passado 9 anos. Só depois que ele foi resgatado, é que ele soube que, de fato, ele tinha ficado 9 anos sofrendo nesse ambiente. Então, irmãos, André Luiz depois, através de Chico Xavier, trouxe para nós diversas informações, falou sobre o nosso lar, que é uma colônia espiritual que fica acima do Rio de Janeiro, onde resgata espíritos e ajuda aqueles que estão desencarnando, aqueles que desencarnaram, enfim, é uma morada. Mas é muito importante saber que mesmo esse ambiente, nosso lar, que é uma colônia espiritual que situa-se acima do Rio de Janeiro, ela reside, o ambiente que ela se localiza, por assim dizer, é num ambiente umbralino, um ambiente pesado, mesmo porque eles são cercados, essa colônia é cercada de sofredores. Então, o nosso lar não é um ambiente maravilhoso, como alguns pensam. É bem melhor do que o ambiente onde André Luiz estava, sofrendo a dor física
do corpo que ele já não tinha mais. É lógico que era outro ambiente, embora muito próximo. E o nosso lar, ele é cercado, que ele é atacado. Quem leu a história do nosso lar e tudo mais, as obras de André Luiz, para quem acredita, porque muita gente não acredita, é lógico, é direito de cada um, mas para quem acredita sabe que o nosso lar, ele é cercado por espíritos que tentam invadir o nosso lar constantemente, né? Então dá para a gente ter uma noção que o nosso lar é uma morada, né? É uma morada, mas não é tão maravilhosa assim. E que o umbral que cerca o nosso lar também é outro tipo de morada. Aí nós já temos duas. E nas histórias que André Luiz nos conta, ele nos diz que existe também umbrais, locais, onde os espíritos sofrem, que ficam dentro da crosta terrestre. Olha bem, irmãos, isso já é outra morada, que fica dentro da crosta terrestre, né? Fica entranhada. É o que André Luiz nos conta. Então aí nós já temos 3 moradas. Nosso lar, um umbral no mesmo nível do nosso lar, que vive atacando o nosso lar. Temos aqui, reside na crosta, nas profundezas da terra. E também temos um umbral que reside ao nível terreno, a esse solo que nós andamos e habitamos, que são espíritos que ficam presos a famílias, às suas famílias, aos seus afazeres, também é um umbral. Então nós já temos aí 4 estados umbralinos. E vamos lembrar também que na história de André Luiz, que ele nos conta, que a mãe dele, já desencarnada, lógico, claro, evidente, ela vinha no nosso lar, onde André Luiz estava, para visitá-lo. Ela estava num ambiente superior ao nosso lar. Ela vinha visitar André Luiz de vez em quando, que era o espírito que já estava mais depurado. Mas ainda assim, ela mesma, esse espírito, a mãe de André Luiz, ela habitava uma outra morada. Então nós aí já temos o nosso lar uma morada, um umbral em volta outra morada, na crosta terrestre, dentro da crosta terrestre outra morada, e ao nível terrestre outra morada, 4. E onde habitava a mãe de André Luiz, que ela ainda tinha coisa a depurar e a consertar, só que estava no nível superior ao filho. E aí nós já temos 5 estágios de umbrais. 5. Então, irmãos, quando alguém vem trazer alguma informação, tem 3 níveis, patamares, não acreditem. Mesmo porque, se nós pararmos para pensar, quais são os nossos problemas evolutivos? Qual os defeitos que ainda temos que corrigir? Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa que tem o vício das drogas. Esse é um problema. A pessoa que tem o vício de comer demais, né? Tem o vício da gula, é o segundo problema. A pessoa que tem o desequilíbrio sexual, esse é outro problema. A pessoa que tem inveja de todo mundo, que é invejosa, é outro problema. A pessoa que é gananciosa, que é avarento, que só pensa em dinheiro e riqueza, é outro problema. A pessoa que é egoísta, que só pensa nela, é outro problema. A pessoa que tira a própria vida através do suicídio direto, eliminando sua própria vida. Estamos com 7 problemas até agora. A pessoa que é orgulhoso, 8. Quer dizer, imagine esses outros sentimentos. Só estou dando exemplos, alguns exemplos. Tem gente que tem a mania de falar mal de todo mundo, de espalhar mentira, de caluniar. Pessoas que são fofoqueiras. Quer dizer, imagina essas classificações, se esses espíritos desencarnando, para onde que eles vão? Vai dividir em 3 categorias somente? São mais de 10 variantes? Muito mais, eu estou enumerando por aí umas 10, que ainda é pouco. A pessoa que assassina os outros, que tira a vida dos outros.
a pessoa que rouba, a pessoa que sempre quer dar golpe nos outros, tirar proveito, né? A pessoa que tem a mania de trair seus amigos, que não respeita seu pai e sua mãe, aqueles que não respeitam os outros. Olha quantas variantes nós temos. Como poderíamos ter somente 3 categorias de umbrais? É impossível. O André Luiz mesmo nos fala que tem ambiente onde o avô dele, o avô dele que era muito avarento por causa da riqueza, ele estava no local onde pessoas só pensavam em ouro, em juntar fortuna. Eles pegavam aquela lama daquele ambiente, achando que aquilo era ouro. Era o umbral que o avô dele estava. Não era o mesmo umbral que o André Luiz estava. O André Luiz estava no umbral onde ele era acusado de suicida. Falava que ele era um suicida. E, no entanto, ele falava que não era um suicida. Mas como ele era um suicida? Se ele não tirou a própria vida? Ainda era um umbral diferente daquele que tira a própria vida diretamente. Mas ele é um suicida indireto, que a gente chama dentro da doutrina. Quando nós prejudicamos o nosso corpo por excesso de atividade que prejudica o corpo. Ele bebia muito, ele fumava muito, foi isso que gerou um problema no estômago dele, que supurou o estômago, estourou, explodiu, enfim, e ele morreu por conta disso, por excesso de bebida, e juntamente com o cigarro. Mas ele não era um suicida direto. Então o ambiente que ele ficou era de pessoas que nós, eu acho que a maioria, vamos para um lugar bem semelhante. Porque nós temos inveja, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos vaidosos, nós somos prepotentes, achamos que somos melhores do que os outros, nós julgamos os outros. Tudo isso geram doenças para o nosso corpo físico. Nós comemos demais, nós abusamos exaustivamente do nosso corpo, às vezes com excesso de trabalho, excesso de alimentação. Todos somos suicidas indiretos, do mesmo jeito que André Luiz era. Ah, mas eu não bebia nem fumava. Eu não bebo nem fumo. Tá, tu não bebe, não fuma, mas tu come muito. Tu fala mal dos outros, tu é egoísta, tu não ajuda ninguém. Não sei, cada um de nós temos alguma coisa para consertar dentro da gente. Então todos esses males que nós causamos aos nossos corpos, que geram as doenças, porque um médium muito, não lembro o nome dele, falou uma coisa certa, muito certa. Que nós, a doença, na verdade, ela não existe. Nós é que criamos ela pra gente. Pelas energias que emanamos. Nós atraímos energia negativa, que são as doenças. Mas a doença em si, ela está lá na dela. Se nós cuidássemos bem da nossa saúde, não é excesso de alimento, de vitamina, que as pessoas dizem, eu cuido bem do meu corpo. Mas como a pessoa pode cuidar bem do corpo, essas que se alimentam, procuram médicos, né? Nutricionistas, mas no entanto é uma pessoa que é amarga, que tem inveja, que tem raiva, pessoa que não perdoa ninguém. Adianta ela tomar as vitaminas, fazer uma nutrição adequada, fazer ginástica, exercício? Adianta? Não adianta, ela vai gerar doença. Depois ela fica, como é que eu fui contrair tal doença se eu cuido tão bem do meu corpo? Não cuida, porque a mente é que é o corpo. Nossa mente e pensamento. O que nós pensamos e emanamos. Então, pelo que nós pensamos e emanamos, atraímos, sim, cargas negativas que vão gerar as doenças. Muitas doenças são ligadas ao nosso comportamento, todas elas, muitas não, todas elas. Quando a pessoa tem raiva, ódio, rancor, gera o câncer, geralmente. Quando a pessoa tem fala muito mal dos outros, ataca o fígado. São problemas ligados ao nosso comportamento, são doenças ligadas ao comportamento. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer a vocês é isso, que não existe somente 3 categorias, como disseram, e alguns dizem, de moradas na vida espiritual. Um lugar bacana, bem leve para os bons, esse lugar existe.
para os justos, os que fizeram tudo certinho. Na visão espírita, esses que fizeram tudo certo, daquilo que se comprometeram a fazer antes de reencarnarem, a gente chama de completista. Grave bem essa palavra. Completista. Vem do verbo completar, né? Aquele que completou tudo aquilo que tinha que completar. É um completista, cumpriu com tudo. Segundo a doutrina espírita, apenas 10% da população humana. Então, somente 10% de nós seres humanos seremos completistas. Teremos cumprido com tudo aquilo que tínhamos que cumprir. Iremos para um ambiente bem saudável, talvez, esse ambiente onde habita a mãe de André Luiz, daqueles espíritos que cumpriram com aquilo que se comprometeram. Nós outros, que eu estou nesse outro meio, com toda certeza, 90%, daqueles que não completaram, iremos para aqueles ambientes de acordo com aquilo que vibramos. Se eu tenho desequilíbrios sexuais, eu vou para um ambiente cheio de espíritos da mesma forma, que tem os mesmos desequilíbrios que eu, porque eu vibro assim. Se eu tenho raiva, ódio, eu vou para um lugar onde tem espírito que tem raiva e ódio de todo mundo. Se eu sou uma pessoa que não perdoa ninguém, eu sou uma pessoa que... eu vou para um lugar de pessoas que são assim, que não perdoam ninguém. E se eu tenho diversas outras qualidades, também vou para outro ambiente onde todos aqueles espíritos vão ter as mesmas qualidades, não, imperfeições, desculpe. Se eu tiver diversas imperfeições, eu vou para um ambiente onde os espíritos são semelhantes a mim, que têm as mesmas imperfeições, tanto quanto eu tenho. Se eu sou muito materialista, sou muito ligado à família, às minhas coisas, eu vou ficar aqui na Terra. Também é outro ambiente, irmão. Então, fica aqui a dica. Eu sou espírita, acredito na reencarnação, conforme eu venho dizendo sempre. Não sou um bom espírita, porque, na minha visão, volto a repetir, ser bom espírita é lutar com todas as forças e não praticar os erros. Então eu não sou esse cara. Eu sou um espírita que acredito na reencarnação. Eu luto contra minhas imperfeições, mas também não sei o quanto eu luto. Não sou capaz de avaliar isso. Peço a Deus que eu tenha força para conseguir lutar com mais vontade, eu não sei, contra minhas imperfeições. É o que todos nós podemos fazer. Mas desde o momento que a gente já sabe que estamos em erro, já estamos chegando mais perto de consertar. Não é verdade? Então que a gente lute contra nós mesmos, nunca contra os outros. Que a gente tente ser justo, principalmente nunca julgar ninguém. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, quando Jesus falou, para a gente não julgar os outros, para não sermos julgados. Não julgar o presidente, o governador, os políticos, porque isso é uma coisa que é muito fácil da gente fazer, porque está na televisão o tempo todo. Deixa eles, a prova deles é deles. Não temos o direito de dar palpite. Vamos dar palpite na nossa prova, naquilo que devemos mudar em nós. A eles compete a gente fazer orações, pedir a Deus que lhes dê iluminação, para que eles criem leis para ajudar a população que tanto precisa. Aqueles que passam fome, que não têm onde morar, que moram nas ruas, enfim. Isso nós estamos fazendo muito, ajudando muito o planeta. Tá, irmãos? Fica a dica aqui, sempre orar para aqueles que matam, roubam, que praticam esses crimes bárbaros, porque eles são simplesmente nossos irmãos, que estão numa fase bem diferente da nossa, por enquanto, mas como tudo que Deus criou é perfeito, um dia chegarão à perfeição, assim como nós também chegaremos. Mas se nós nos ajudarmos mutuamente, fazer oração para esses irmãos, também seremos ajudados. É para isso que estamos aqui, para nos ajudarmos mutuamente, não para brigarmos uns contra os outros. Então, irmãos, que a nossa morada na vida espiritual, quando sairmos dessa aqui atual, seja uma morada tranquila e que a gente consiga ajudar quem quer que seja, da forma que pudermos. Sempre. Então, até a próxima. E gostaria que vocês são novos por aqui. Muito obrigado. Agradeço a visita de vocês. Se puderem se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para receber as nossas notificações.
Muito obrigado a todos. Que Deus esteja hoje, nesse momento, no lar de vocês, que as energias vibratórias boas estejam fluindo de vocês para ajudar o ambiente onde vocês habitam, seus familiares, seus vizinhos e a quem quer que seja que precise de uma ajuda, de uma força espiritual. Até mais, tchau, tchau.